Hoje, dia 8 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Data criada para conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares. Há dois tipos principais de colesterol: o HDL, considerado o colesterol bom, e o LDL, denominado de colesterol ruim. O desenvolvimento dessas doenças está associado a diversos fatores de risco, como obesidade, pressão alta, diabetes e tabagismo, os quais uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas podem ajudar no controle. A nutricionista Lilian Soares fala do colesterol na vida das pessoas. Uma das primeiras coisas que a gente precisa pontuar é que a gente tem o fator genético, então são os fatores que vêm dos genes dos nossos pais, então é um dos fatores do colesterol alto, e a alimentação. Então, quando a gente pensa nesses dois fatores, o fator, geralmente quando é fator genético, a gente tem um LDL muito alto, que é o colesterol ruim. E geralmente quando é genético, a gente precisa entrar com medicação. Alimentos de origem animal aumentam os níveis de gordura pelo fato de terem grandes quantidades elevadas dessas gorduras. A nutricionista Lilian fala desses alimentos. Quando a gente pensa em alimentos que aumentam o colesterol, são alimentos de origem, principalmente gorduras saturadas, que são aquelas gorduras que vêm geralmente de origem animal. A gente tem alguns alimentos de origem vegetal que têm colesterol, mas basicamente são alimentos de origem animal. Então, quais são eles? Carnes, principalmente carnes vermelhas, os leites, os queijos e principalmente os queijos amarelos e o leite integral. E quando a gente pensa em gorduras trans, que também é outro tipo de gordura que faz aumentar o colesterol, são aquelas gorduras industrializadas. Então, são produtos geralmente industrializados. Quais são eles? Pizza congelada, nuggets, tudo que é produzido pela indústria. Então, quando a gente pensa em alimentos para combater o colesterol alto, a gente já pensa em alimentos naturais, em alimentos que vêm da natureza. Então, evitar os alimentos industrializados. Esse é um ponto muito importante. A Lilian, nutricionista, explica que tem alimentos que devem ser evitados, pois neles tem grande concentração de gorduras saturadas. São as carnes muito gordas, principalmente as carnes vermelhas. Na carne de ave, por exemplo, evitar as peles, que são principalmente onde a gente tem mais concentração de gordura saturada. Então, dá preferência para um peitinho de frango. Se for consumir a sobrecoxa, tirar a pele. Se for consumir os alimentos de origem de laticínios, a gente vai dar preferência para os desnatados, que aí a gente retira toda a gordura, evitar aqueles queijos mais amarelos, então dá preferência para os queijos ricota, cottage, ou aqueles que têm menos gordura, que estão na fase, no formato light, por exemplo. Então, já vai ajudar muito. Existem gorduras que são importantes na alimentação. Essas gorduras estão em alguns alimentos. A Lilian fala que alimentos são esses. Por mais que nosso corpo produza colesterol, a gente não pode tirar a gordura 100%. Mas então tá, Lilian, qual gordura que a gente vai dar prioridade? Pensando que gordura a gente vai consumir o mínimo possível. Então, mesmo as gorduras boas, a gente vai consumir numa quantidade reduzida. Mas se a gente for pensar nas gorduras que a gente vai colocar na nossa alimentação, seriam o azeite de oliva, as gorduras poliinsaturadadas, que são o óleo de girassol, de canola, até mesmo o óleo de soja em pequena quantidade, ele pode entrar. Para combater o colesterol, as pessoas precisam evitar frituras, comidas industrializadas, seja salgado ou doce, e fazer atividade física. A nutricionista fala sobre essas ações. Fazer mais atividade física e a gente precisa comer melhor. Colocar mais essas gorduras boas e evitar as frituras industrializadas. E quando eu falo industrializado, eu também estou falando, às vezes a gente pensa só no salgado, né? O nuggets,
a lasanha, a pizza congelada, mas entra também os biscoitos recheados, os biscoitos doces, os industrializados de forma geral, porque o alimento salgado, ele tem gordura para dar aquela crocância, né? Então também é importante a gente evitar. Então, se a gente fosse pensar numa dieta essencial para combater o colesterol alto, seria a dieta que a gente chama de dieta mediterrânea. É que a dieta mediterrânea, ela dá preferência para os peixes, para o azeite e para as boas como abacate, castanhas, amendoim, as sementes como chia, linhaça, semente de girassol, semente de gergelim. Então, seriam alimentos que a gente precisa estar na nossa rotina. Mesmo com pouco tempo e com correria do dia a dia, pequenas ações podem ajudar a diminuir o colesterol e manter uma vida mais saudável. A Lilian fala das caminhadas e como elas ajudam. Pequenas ações fazem com que a gente tenha mais, aumente o fator atividade física. Então, o simples fato de você acordar um pouquinho mais cedo e, em vez de buscar o pão de carro, vai buscar o pão a pé, já vai aumentar o fator atividade física. As caminhadas no final de semana, final de semana, tirar ali 1, 2 horas para fazer uma caminhada na praia, se você não tem muito tempo durante a semana, aumentar esse fator atividade física com coisas simples. Então, só da gente aumentar as caminhadas durante o dia, já faz com que a gente aumente o fator atividade e tenha uma melhora significativa na nossa saúde. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.